Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Que bom que nós estamos juntos em mais esse espaço interdimensional no qual você contribui, traz as suas questões e fala também da sua experiência, construindo conosco esta programação aqui na TV Nova Luz e na nossa Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Você já pensou nos desafios familiares como um meio de ativar no seu próprio coração, na sua mente, novos níveis de compreensão da vida, do mundo e de você mesmo? Cada criança, quando nos chega no cadinho familiar, pode ser bem uma carta de Deus a nos orientar a respeito do que nós precisamos fazer para, juntas naquele processo de diálogo, nós evoluirmos. Quais os maiores desafios na educação de um filho? Como tratá-lo para que as sementes das ervas daninhas do passado, dos costumes que não foram bons, comecem a ser neutralizadas? Bem, essas e outras questões nós vamos fazer agora, porque está no ar o Espírita no Mundo. O Espírita no Mundo hoje nos traz uma reflexão acerca do processo de lidar com os filhos, do espaço de convivência dentro do lar e como eles podem ser cartas vivas para o nosso aprimoramento pessoal. Olha, e está aqui conosco nada mais, nada menos que um amigo muito querido, que eu admiro muito e que acompanho, infelizmente de longe, não tão perto quanto eu desejaria, o trabalho de dedicação à divulgação da educação, da importância da família e de como nós lidamos com as questões familiares. Está aqui conosco Marcos Demário. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Yasmin, estar aqui com você no programa, para podermos conversar sobre educação, que é um tema tão importante aqui para a humanidade. E você tem se dedicado muito a esse tema ao longo da sua vida, não é, Marcos? Não, é verdade. É a minha própria formação na área da pedagogia e como o Espiritismo é doutrina de educação do ser imortal e integral que nós somos, eu não poderia deixar isso de lado. É uma coisa que sempre me motivou. Então, há muitos anos, décadas já, à frente de atividades de educação, levando projetos educacionais às escolas e também ao movimento espírita. Então, realmente, trabalho bem grande. Aliás, até essa semana eu estava recordando um pouco isso com outro companheiro, já também de longa data, e aí que nós vimos quanta coisa já realizada em prol da educação. Nossa, a gente não se dá conta, você vai fazendo um projeto, vai definindo outros, e aí a vida vai levando. Depois de 2 décadas, 3 décadas, aí o negócio você olha assim, né? É verdade, sem dúvida. Como é que eu consegui fazer tudo isso? Né? Com certeza, é exatamente isso que acontece. É surpreendente. Você começa a recordar que participou do Fórum de Educação, do seminário não sei o quê, o congresso tal, que esteve não sei aonde lá no norte, aí você começa a recordar, meu Deus, eu já fiz tudo isso. Até dá uma alegria também, né? Ah, com certeza, sem dúvida. Eu sempre digo, Yasmin, que nós somos semeadores. Claro que você às vezes não vê o resultado de imediato. E as pessoas ficam meio assim, que adianta ficar aí falando, levando os projetos, qual é a escola que está aplicando, alguém está fazendo. E talvez a repercussão só venha depois de 20, 30, 40 anos. Pois é. Mas virá. Então nós não podemos desistir desse trabalho. É verdade. E às vezes, com relação à educação do filho, a gente sente a mesma coisa. Porque você orienta, você explica, você às vezes impõe com assertividade, colocando esse processo de educação que você tem a responsabilidade em ação, mas você não vê muitas vezes o resultado de imediato. Isso dá uma tristeza, não é? Isso não é normal? Sim, porque nós somos muito imediatistas ainda. E você quer corrigir, orientar, estabelecer todo um roteiro de vida para os seus filhos, e claro que você já quer ver o resultado. Você já quer que ele vá para a escola e na escola ele seja um santinho. Mas ele é um espírito reencarnado, que traz aí as suas tendências, tem o convívio social, todas as influências que ele recebe, então isso pode não acontecer de imediato. Mas uma observação que se tem feito é que quando você chega assim na adolescência, parece que transforma. Allan Kardec tratou disso também com os espíritos. O que acontece? Ele era um santo e agora está aí agressivo.
Ou o contrário, né? Ele não tinha limites, isso, mas agora está um doce dentro de casa. É que o espírito na adolescência, já controlando totalmente o corpo, aí ele se revela tal qual ele é, com a influência recebida da educação dos pais. Então, isso vai acontecendo e aí você observa isso, né? Porque ele era um relapso, era desorganizado, mas agora tudo certinho no seu lugar. Tá? Um estudante na faculdade que é uma maravilha e não me dá dor de cabeça. É o resultado do processo de educação. Então, e isso é muito bom. E às vezes o resultado realmente demora, mas todas as sementes, as orientações, e elas estão ali dentro daquela alma, né? Trabalhando na intimidade daquele espírito. Agora, o que você nos orienta quando nós recebemos uma criança em casa, logo no começo, quando ela é ainda pequenina? Bom, isso é muito importante. Essa fase, às vezes, nós deixamos de lado, esperando uma certa idade para encaminhar, por exemplo, a uma creche, alguma coisa assim. Bom, como nós somos espíritos e estamos reencarnando, nós sabemos que esse espírito que vai passar pelo período infantil, ele é um adulto, ele já teve outras existências, portanto ele traz experiências, traz aprendizados, tendências. Na verdade, nós precisamos começar a educá-lo antes mesmo dele nascer, a partir do início da gestação, porque ele já está ligado conosco. Então, já conversar com ele, orar por ele, dizer que nós vamos recebê-lo com todo o amor, com todo o carinho. É claro que algumas mães vão dizer assim, mas eu não sei quem é o meu filho. Não importa, ele já está ligado com você. É um espírito que está vindo e que vai confiar em você. Porque ele sabe que ele vai passar todo um período da infância em que ele estará extremamente dependente. Então, as orações, né, o lidar com todo carinho, conversar com ele até mentalmente, que ele vai receber essa repercussão toda. Bom, aí nasceu. Não é para esperar o período escolar para começar a educar. Você precisa observar o seu filho, perceber as tendências que ele está trazendo, o que precisa ser corrigido, o que precisa também ser incentivado quando ele traz as coisas boas. Então, isso começa com ele bebê. Esse é o trabalho que nós vamos fazer em casa. O movimento espírita agora está com a evangelização de bebês, que está adentrando os centros espíritas na evangelização infanto-juvenil. Isso é muito importante. Não tem que passar 2, 3 anos. Bom, agora vai começar a educar, porque não dá para fazer isso, porque ele é muito pequeno. Não, é desde o início. Aí lembrando, aquele episódio... Bom, colocam em muitos personagens da história. Então, vamos esquecer os personagens da história. Era um professor, né, que a mãe chegou para o professor e perguntou lá, professor, quando eu tenho que começar a educação do meu filho? E ele respondeu com uma pergunta, quantos anos tem o seu filho? Qual é a idade que ele tem? E a mãe respondeu, ele tem 3 anos. Então, desculpe, mas a senhora já perdeu 3 anos. Olha só, gente, isso é muito significativo, né? E isso é importante para a nossa vida, mesmo que não tenhamos crianças próximas, a gente começar a perceber que há uma necessidade também de tratar as nossas crianças internas, aquela criança que fomos nós e que passou por uma série de etapas. E muitas vezes nós trazemos dentro de nós alguns traumas. Então vamos nos observar e aí a gente começa também esse processo de autoeducação. Eu quero dar as boas-vindas a Sheila Campos. Querida, da onde você é? Fala para mim. Ederson Caetano de Varginha, Minas Gerais, um beijo no seu coração. A Vera Pontes, a Juliana Patuso, aqui do Rio de Janeiro. A Lara, aqui do Rio de Janeiro. A Eliana Aron, de São Paulo, ela nos dá boa tarde. Isali Camacho, nossa querida amiga nos Estados Unidos. Eliana Aron, de São Paulo. Helena Padilha, de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. A Regina Espana, de Ribeirão Preto. Olha, a todos o meu beijo no coração. Estamos juntos nessa tarde de amor, conversando sobre algo tão significativo. O nosso querido amigo Marcos Demário, ele está lançando um livro que é Família, Espaço de Convivência. E nós percebemos que no nosso dia a dia, realmente, nós estamos na família certa, porque todas as dificuldades são processos educativos nos quais estamos inseridos, porque nós somos crianças de Deus, né? Me fala dos principais desafios da família hoje em dia. São vários, né? A alta tecnologia, essa vida extremamente movimentada que nós temos, a sociedade cresceu muito, novas necessidades. Os desafios são muito grandes,
mas principalmente na questão de ordem moral. Porque nós estamos enfrentando uma crise moral, uma crise de valores muito grande, muito profunda. E nós estamos vendo os pais perdidos, sem saber exatamente o que fazer. Como dar limites, como dar disciplina, passar responsabilidades. E o que está agravando essa situação, a questão dos exemplos. Vamos pegar aqui agora o que está acontecendo, a questão aí da corrupção, então a justiça trabalhando em cima disso. E aí eu sempre imagino aquela cena, né, que a família está em casa, está passando lá o telejornal, está lá assistindo, aí o pai pega assim e diz, está vendo onde já se viu isso daí? Eles têm que responder mesmo, tem que ser todos presos. Então ele dá aquele sermão lindo e maravilhoso pela honestidade. Mas no dia seguinte ele vai sair e sai com seu filho. E no meio do caminho tem uma blitz. E não é que o policial militar olha logo para ele e manda ele parar. Aí ele já vai pegando os documentos e junto dos documentos já põe lá uma nota de R$100. Sai do carro e começa a conversar e tal. Corrompe o policial, que se deixou obviamente corromper, volta para o carro. Bom, vamos embora, filho, estamos liberados. O filho assistiu a cena toda e recorda que dia anterior à noite o pai fez um sermão pela honestidade contra a corrupção. E aí então ele pergunta para o pai, pai, o senhor deu um dinheiro lá para o guarda, lá para o policial? Não, sabe como é que é, porque nós estamos aqui com compromisso, precisamos chegar logo e tal. Não, conversei com ele, aí acertamos as coisas. Mas pai, então o senhor corrompeu o policial, isso é corrupção. E aí ele vai tentar se explicar. E aí a cena, meu filho, olha só, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e eu quero que você entenda isso. Mas nós entendemos com a doutrina espírita que o bem é o bem e o mal é o mal. Não adianta você fazer jogo de palavras, porque se você se corrompe ou corrompe o outro no pouco, o que você não fará se tiver a oportunidade de estar no lugar desses que você hoje está condenando? Então o exemplo é tudo na educação dos filhos no lar. Tá vendo, gente? Não adianta a gente falar com a criança, para, e começa a gritar, e aí a gente vai se perdendo de nós mesmos, né? E acabamos não dando o exemplo que nós precisamos dar. O Arne é de Terezinha, Piauí, nós estamos ao vivo mesmo, viu? Seja bem-vindo, querido, muito bom. Nós temos também José Newton, de Pernambuco, lá de São José do Egito, um beijo no seu coração, meu irmão querido. Então, olha só, estamos juntinhos, podem trazer as suas questões, podem trazer os seus depoimentos na construção desse programa sobre a educação dos filhos. E aí eu pergunto a você, o que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, enquanto as crianças ainda são pequenas, para preservá-las, inclusive, dos tóxicos, desses chamados que a vida traz e que às vezes são terríveis. Nós estamos fazendo tratamento de jovens que utilizam crack e é desesperadora a situação que eles ficam. E nós estamos assim muito comovidos com tanto sofrimento. E aí perguntamos, tem jeito? O que nós podemos fazer? Porque a gente sabe pela doutrina espírita, tudo tem seu jeito, né? Claro, com certeza, né? Se nós disséssemos que não tem jeito... Aí pronto, tchau, acabou, vamos fechar, apagar as luzes. Exatamente, né? Nós poderíamos assinar ali com as pessoas que dizem que o mundo não tem jeito, que o mundo acabou. Aí sim, mas não, claro que tem jeito. A lei é de evolução. Agora, nós não podemos fechar os olhos ao que está acontecendo. Então, a partir do momento que você está com seus filhos, nós precisamos prepará-los para a vida. A vida, aqui nesse mundo ainda de expiações e provas, não é só coisas boas. Então nós temos essa questão das drogas, da bebida alcoólica, da agressividade, a violência de uma forma geral, enfim, tudo aquilo que nós já conhecemos. Nós precisamos trabalhar com os nossos filhos os valores morais, as chamadas virtudes. Mostrar para eles que você ser honesto, responsável, fraterno, colaborativo, que essas coisas geram coisas boas. Porque quando você faz o bem volta para você também. É aplicar, Yasmin, a regra de ouro da educação, que é justamente o ensino que Jesus nos deu há mais de 2000 anos. Essa nova geração precisa aprender a fazer ao outro somente aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. Ou, falando mais tecnicamente, seria ensiná-los a ter empatia, a saber se colocar no lugar do outro. Você gostaria
que o seu colega, seu coleguinha lá na escola, ou aqui no condomínio, enfim, você gostaria, né, que ele batesse em você, por exemplo? Não, né? Então, se você não gostaria que ele batesse em você, exatamente o que você também não deve fazer com ele, que é bater nele. Porque a violência vai gerar a violência. E aí dar aos nossos filhos ideais de vida superiores, espiritualizá-los, humanizá-los. E procurar também junto à escola, que a escola também realize esse trabalho, porque escola e família precisam se dar as mãos. Então, humanizar isso que nós estamos passando para eles, espiritualizá-los, dar sentido de vida para eles, não apenas a nível profissional. Uma vez numa escola, trabalhando com crianças de jardim, e eu perguntei à criançada o que eles queriam ser quando crescessem. Aí responderam, médico, advogado, teve uma que foi professora, pelo menos uma, né? Aí eu disse à criançada assim, não, vocês não responderam o que eu perguntei. Como não, tio? O que nós queremos ser quando crescer? Pois é, mas eu não quero que vocês apenas sejam profissionais disso ou daquilo. Eu quero que você seja, por exemplo, um médico humano, que olhe no olho do paciente para senti-lo. Você podia ter respondido assim, eu quero ser professora, mas que não vai ficar presa a uma matéria curricular só para passar conteúdo. E assim por diante. Vocês entenderam que tem que colocar uns adjetivos aí? Não basta você ter uma meta profissional, isso é pouco para a vida. Porque quando vê a dor, o sofrimento, como você faz se você não tiver um alicerce espiritual? Então, esse é um trabalho urgente que os pais precisam fazer. Agora, você falou, por exemplo, de nós educarmos os filhos para não serem agressivos. E quando eles apanham na escola, o que você orienta que os pais façam? Porque eu já vi pessoas dizendo, você bate mesmo e vai... Quer dizer, é o comportamento do outro que vai orientar o nosso comportamento? Não pode ser assim, porque se o outro é mal educado, você vai ser mal educado também? Como a gente deve orientar os filhos? Porque também não queremos que os filhos fiquem apanhando. Claro que não. Também não é isso. Você não vai ser o saco de pancada de todos lá no colégio. Não é isso. Tem que mostrar para eles uma coisa chamada autoridade moral. Assim, olha só, você vai identificar seus colegas pouco a pouco e vai perceber quem é mais violento, quem é mais agressivo e assim por diante, quem é mais afetivo, para que você possa escolher as suas boas companhias dentro das suas afinidades também. Agora, mesmo assim, sempre tem aquele que vai mexer com você, vai ter alguma situação. O que você vai fazer então? Você não pode responder na mesma moeda. Ou seja, ele agrediu, você vai lá e agride também. Ele roubou parte do seu lanche, você vai lá e então pega o que é dele. Não, isso jamais. Porque não se deve fazer ao outro que você não gostaria que o outro lhe fizesse. Você vai fazer o seguinte, você vai se afastar, tá? Você vai procurar fazer outras coisas, vai chamar a professora, vai conversar, quer dizer, você vai mostrar para ele, né, que não adianta ele fazer isso com você, você é superior a ele. Você nem vai ficar pelos cantos chorando e também não vai se envolver numa briga com ele. Você vai procurar o seu próprio caminho e pouco a pouco mostrar a ele que você não se incomoda com isso e que ele não tem motivos para lhe agredir. Agora, se o caso realmente for um pouco mais complexo, vai chegar a professora, vai se levar a coordenação pedagógica lá da escola, para que então os pais também se envolvam diretamente na situação. Mas o ensino é sempre esse, não revide, não faça a mesma coisa que o outro está fazendo. Porque senão a gente está ensinando aos filhos assim, olha, se o outro agir dessa forma, você age também. Se o outro rouba, você rouba, se o outro machuca ou agride, você agride. Aí ele perde a sua personalidade, os seus valores. Ele vai agir no mundo de conformidade com o que o outro age, ele perde a personalidade dele. Exato, ele vai simplesmente reagir. É isso. Mas nós não queremos que ele reaja. Nós queremos que ele haja com antecedência e agindo com antecedência o outro perceba, mas não, com ele, né, ele é do bem, né, com ele não dá para mexer. Pronto, e aí você estabelece a sua zona de trabalho dentro da própria escola. E vai numa gradação de acordo com a falta de limite do outro, né? Agora, há muitos casos de bullying que a gente vê na escola, né? Muito. Como agir de forma que os filhos contem para nós? Porque, às vezes, os filhos ficam com receio de abrir conosco o jogo da dificuldade que eles estão passando, porque percebem uma reação agressiva nossa com relação ao próprio filho.
filho, que a gente faz uma cobrança ao filho como se ele fosse culpado. Exato. Já vivenciei situações como essa de companheiros que nos trazem esse relato. Olha, desde o início, os pais precisam ter diálogo aberto com os filhos. Porque os filhos se acostumando, sabendo que podem chegar para o pai, podem chegar para a mãe e conversar sempre. Quando eles estiverem na escola e acontecer o bullying, eles não vão ter justamente esse receio de chegar e conversar para dizer o que está acontecendo, que tem um colega na escola que realmente o persegue. Então ele vai poder conversar. E aí você, nesse diálogo, aí você vai saber o que está acontecendo, e aí você vai mostrar para ele a resolução de conflitos. Porque é possível resolver o conflito sem entrar em depressão ou sem partir para a agressão. Como é que se resolve conflito? Nós vamos sentar e vamos conversar. Vamos promover o diálogo. Vamos envolver os demais colegas para conversar. Não, mas aí o bullying foi realmente violento. Bem, aí nós vamos chamar a escola, nós vamos na escola, vamos sentar e propor à própria escola que faça treinamento com os professores e os alunos sobre resolução de conflitos, que você faz no diálogo. É porque a gente acaba se envolvendo tanto emocionalmente, não percebe que para os nossos filhos serem felizes, não basta nós os treinarmos para uma profissão. Nós temos que ajudá-los a trabalhar nas questões do dia a dia. Resolução de conflitos deve ser algo muito debatido dentro de casa, porque aí quando aparecer o conflito, e esse conflito vai surgir em qualquer estágio da vida, há conflitos. Então, como não conversar sobre resolução de conflitos com os nossos filhos? É importantíssimo nós também buscarmos um conhecimento a respeito para podermos trazer a eles soluções, caminhos que abram a criatividade deles para o dia a dia. Como lidar com a tristeza também, que vez por outra surge, como lidar com a irritação, a raiva, como lidar com companheiros que mentem. Então, todos esses desafios a gente precisa debater dentro de casa. É muito interessante até aproveitar na hora do culto, você acha? Com certeza, sem dúvida. O Evangelho no Lar é a grande reunião da família, né, com a presença de Jesus ali. Então é a hora não apenas de você explicar uma lição aos filhos, mas abrir para o diálogo. Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade em colocar em prática as lições do Evangelho. Porque nós ficamos na teoria. Não, vamos para a prática. Como é que isso acontece no dia a dia? Se você saiu e foi no supermercado, lá dentro da escola, aqui e ali, porque nós não podemos esquecer que estamos nesse cotidiano. Um bom exemplo é a parábola do bom samaritano. Ao invés de você contar que tinha um viajante que ia de Jerusalém para Jericó, etc, etc, não, você inverte isso. Fala assim, olha, tinha um empreendedor que ia do Rio de Janeiro para Duque de Caxias. Olha só, tá vendo? Botar na nossa linguagem e na nossa realidade. Exatamente. Que espetáculo. Aí ele pegou lá a Via Dutra, estava de carro, mas aí o pneu furou, ele teve que encostar o carro. Quando ele estava trocando o pneu, ele foi assaltado. Assaltado e bateram nele. E claro, levaram o smartphone dele, então não sei o quê. E o deixaram lá estendido no acostamento da Via Dutra. Passou o carro, que é o primeiro personagem, o segundo personagem e o terceiro. E aí você, como Jesus colocou que o terceiro era o samaritano, você pode dizer que esse terceiro era uma dona de casa. Estava lá com o seu carrinho, viu, parou. Foi lá, então, colocou dentro do carro e levou para a UPA. Não é a estalagem era daquela época. Gente, que espetáculo! Aí conseguiu pegar o documento dele, logo então entrou em contato, mandou um zap para a família. E só saiu de lá quando os familiares chegaram, ele ficou sabendo que estava tudo bem. Então, mesmo assim, olha, tá aqui meu celular, meu zap e tal, me manda informação, de qualquer maneira, quando eu voltar, eu vou passar aqui para ver se já teve alta, e foi para casa. E aí, meus filhos? Dos 3 que passaram lá da Via Dutra, quem foi que amou o seu próximo? Quem é que fez o bem? Ah, foi aquela senhora. Pois é. Quem era o tal do empreendedor? Não foi dito, né? Exatamente como Jesus colocou lá o viajante. Tá? E essa dona de casa? Será que ela é rica? Será que ela é pobre? O carro é do ano? O que é? Também não se sabe. Né? Então, qual é a lição? Né? Devemos fazer a mesma coisa que ela fez. Gente, olha que extraordinário, que coisa boa. Eu quero dar as boas-vindas para a minha amiga Regina Coelho. Um beijo, querida, no seu coração. A Helena Padilha de Menezes, a Elizabeth de Tupã, São
Paulo. Gente, quanta gente boa aqui conosco. Vamos, você está gostando? Tem muito mais. Vamos falar como lidar com a criança que só sabe brincar com os joguinhos eletrônicos, não larga os tablets que nós demos para elas desde bebês. Né? Vamos conversar sobre isso? Daqui a pouquinho. Curta agora essa música divina e nós voltamos já já. Há 18 anos, o Clube de Arte vem mantendo atividades de divulgação do Espiritismo na TV, na rádio e na internet. Há 4 anos surgiu a Web TV Nova Luz, com 8 horas de programação diária transmitida pelo YouTube. Programas ao vivo com interatividade pelo WhatsApp e participações internacionais via Skype, musicais, entrevistas, documentários, programas dedicados aos jovens e muito mais. Hoje nós temos todos os custos que uma Web TV precisa para funcionar. Eu convido você a se tornar um parceiro da TV Nova Luz. Juntos, vamos ampliar a programação, criar aplicativos interativos, melhorar a qualidade das transmissões dos programas, manter os custos da TV e, por fim, ajudar a amparar a obra social Casa de Maria Clara, que funciona aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Entre no site tvnovaluz.com e clique no botão Seja um Parceiro. Cadastre seus dados e faça sua adesão por um valor fixo de R$ 15 por mês. E olha, nós estamos preparando uma série de benefícios que iremos divulgar em breve, porque nós queremos que os parceiros participem da TV em programas especiais. Ganhem e-books, além de descontos exclusivos na loja Clube de Arte. Eu conto com você nessa parceria. Um beijo no seu coração, muita paz e muita luz. Gente, nós estamos aqui hoje com o pedagogo Marcos Demário, autor de diversos livros dentro da obra da educação e que está lançando o livro Família, Espaço de Convivência, dentro da ótica espírita. E nós estamos levando a nossa conversa, o nosso bate-papo, em cima dos grandes desafios na educação do jovem, na educação dos nossos filhos, porque em realidade nós somos uma geração que quer poupar tanto os nossos jovens, as nossas crianças, que acabamos tirando deles o poder de organização do espaço, da casa, do seu quarto. E aí fica muito difícil depois nós reavermos esse tempo. Conversa conosco agora sobre a questão dos jogos eletrônicos, porque como a televisão e os tablets, os celulares, enfim, todo esse maquinário acaba funcionando um pouco como babá. E as mães e os pais têm tantas atividades diárias que acabam utilizando muitas vezes essa ferramenta, que tem um lado bom porque ativa uma série de outras funções cerebrais importantíssimas, mas que no exagero pode nos trazer a perigos enormes. Como a gente faz com o jovem de hoje que só quer saber dos jogos, fica trancado dentro de casa, não sai para jogar futebol, enfim. Bom, primeiramente reconhecendo que a tecnologia da informação está aí, né? É uma coisa que pertence à nossa vida e que só tende a crescer. Então não adianta você proibir, dizer que não pode usar celular, que o computador tem que ficar desligado, não, o tablet, não. É uma ferramenta, como você muito bem colocou, que pode ser utilizado bem ou mal. Então vamos começar a ensinar os nossos filhos desde pequeno que tem horário para o uso do smartphone. E que você, dentro da internet, você tem coisas boas e coisas nem tão boas. E que é preferível, é muito melhor procurar as coisas boas para o seu desenvolvimento. Então ele vai começar a aprender limites, então ele vai ter um horário para usar, e direcionado a usar dentro de coisas que vão lhe trazer o bem e vão fazer o bem para a família e para a sociedade. Com isso, estão tendo limites, ele vai adquirir disciplina no uso. E aí os pais precisam levá-lo para outras coisas,
para mostrar que o diálogo, a convivência é importante. Ir à praia, passear do shopping, jogar bola e assim por diante, porque nós vivemos entre seres humanos. Não adianta você dizer aqui que você, só na sua rede social do Face, você já tem mais de 10 mil amigos, que você já teve que até abrir 2, 3 perfis por causa disso. Que você tem um vídeo no YouTube, que os seus acessos já estão em 1 milhão. Gente, mas são virtuais. Você não conhece essas pessoas, nem as pessoas conhecem de fato você. E o contato humano é imprescindível para o nosso crescimento. Então começa desde pequeno. Né? Realmente hoje em dia, os médicos, já no parto, eles já não estão dando mais o tapinha no bumbum. Dizem que já estão dando o smartphone direto, porque os espíritos já estão pedindo. Né? Dá esse smartphone logo aí. Mas aí então é preciso começar. Olha, tudo bem, tá? Mas só pode usar assim. O acesso é esse. Você vai usar nesse horário, porque tem a lição de casa, tem a visita para a vovó, tem não sei o quê, nós vamos para o parque. E tem que aprender isso, porque quando ele crescer, ele não vai ficar como esses jovens que não sabem viver sem o smartphone. Eu uso muito também. Claro, nós estamos aí com a tecnologia. E uma vez estando lá na Rádio Rio de Janeiro, eu coloquei o meu smartphone para carregar, me distraí com outras coisas, e fui embora e ele ficou. E eu só fui descobrir isso quando cheguei em casa. Né? Falei, meu Deus, eu só vou voltar na rádio daqui a 2 dias. Aí, no dia seguinte, liguei lá para a secretária, vai lá na sala, assim, tá lá o meu smartphone, você desliga, fica aí com você, tá, que depois, quando chegar aí... Aí eu comecei a brincar com isso, que quando eu finalmente resgatei o smartphone, disse, viu, gente, eu sou um sobrevivente digital. Eu não desencarnei, eu não morri. E o que você fez, né, com o Twitter, com isso, com aquilo? Depois eu olhei tudo, respondi a quem eu tinha que responder, enfim, porque dá para viver, minha gente. Agora, se você não faz isso, aí nós vemos essa geração de jovens que não consegue viver sem estar lá com o seu smartphone teclando o tempo todo. Olha, essas considerações são tão importantes que eu vou pedir ao seu coração amigo, meu querido, minha querida, que compartilhem esse programa, porque traz uma série de reflexões e ajuda os pais. Primeira coisa é nós também passearmos com os nossos filhos, habituarmos as nossas crianças, os nossos jovens, porque tudo é mais fácil se você começa quando criança. Você querer introduzir depois, quando jovem, fica mais difícil, claro, né? Porque já houve um modelo cristalizado que vai ter que descristalizar para você inserir o outro. Então é complexo. Então, se você começa tendo horário para as orações diárias, para ele aprender a mergulhar em Deus, né? A visualizar Jesus abraçando, ele conversando com Jesus, indo ao amiguinho com quem ele tem dificuldades, Jesus aplicando um passe no amiguinho, quer dizer, ensinando ele e ela a trabalhar energeticamente, espiritualmente, todo dia as suas questões desafiadoras, mas também levá-los a passear na casa dos avós, a um local aprazível, junto à natureza, porque isso vai estimulando um gosto também pelas coisas. Nós estávamos conversando sobre aproveitar os momentos com os jovens, principalmente o Evangelho, para tratar de assuntos que são significativos para eles como seres humanos, porque a gente acha que, vou levar, já estão sendo educados na escola, a escola prepara para serem profissionais, mas eles são seres humanos. Como lidar com a raiva, como lidar com o medo, como lidar com a tristeza, coisas que dão em ser humano e não em poste, né? Sim. Como é que você sugeriria a um pai, um avô, alguém que é responsável pelas crianças que esteja nos ouvindo agora? Vamos dar exemplos aqui, né? Vamos dar exemplos, porque vivendo, né, na sociedade nós passamos pelas situações. E eu gosto muito de ver as cenas na minha frente, né? Por exemplo, lá, aeroporto, esperando a chamada do voo. E certa vez eu estava lá sentado, aguardando, e vi um casal entrando, 2 crianças pequenas, uma menina e um menino. Tá? E o pai levou então a menina no colo, até a janela lá, para ficar vendo lá os aviões. E a mãe com o garoto. E o garoto estava no colo dela. Aí ela tirou do colo e colocou no chão. Imediatamente ele deitou no chão e abriu o berreiro. Ele não queria, ele queria o colo da mãe. E a mãe começou lá, meu filho, levanta, aqui não é lugar para ficar deitado. Mas aquela voz muito macia, tranquila. E ele nem aí, né? Aí começou a espernear, e começou isso e tal. E ela lá, né? Eu estou sentado e olhando a cena, e pensando assim, eu sou um educador.
eu não posso ficar aqui parado se isso continuar, né? Mas faço o quê também, porque é sempre uma situação delicada, né? E eu pensando lá comigo, né? Olha, como diziam meus avós, pensando com os meus botões. Né? É isso aí. Bom, ela precisa ter autoridade, mas autoridade moral. Essa vozinha mansa, pedindo para ele não vai sair desse chão nunca. E fazer escândalo aqui no meio do aeroporto. Mas ela percebeu, graças a Deus, a situação, e aí ela foi mais firme e pegou o garoto realmente. Não, você tem que ficar em pé. Não pode deitar no chão. Nós estamos no espaço público, isso não sei o que. Tá. Aí, finalmente, o pai veio, e aí o garoto ficou controlado. Bem, então começa por aí. Primeiro é a minha autoeducação, enquanto pai, enquanto mãe. Preciso ter autoridade moral sobre os meus filhos. Agora, para ter autoridade moral, você não pode dizer, filho, não mexe aí não. E você dá as costas e ele continua lá. E é claro que ele vai mexer, ele é uma criança. Mas se ele não tiver os limites, isso vai acontecer. E agora tem que mostrar para ele, assim, olha, você não pode fazer o que você bem entende, do jeito que você quer e quando você quer. Porque a vida não é isso. A vida tem os nãos, tem as frustrações. E não é ataque de raiva, não é se jogar no chão, não é abrir berreiro, isso e aquilo, que resolve as situações. Pelo contrário, complica. Primeiro que você vai passar mal, né? Vai ter dor de cabeça, palpitação aí no coração, um monte de coisa, porque é o lado emocional que vai agir. Você vai perturbar a vida dos outros. E aí me lembra o Mário Sérgio Cortella, esse grande educador, professor da USP, ele contando cena de aeroporto também, em que ele foi jantar com a esposa, porque o voo dele era mais tarde. E aí entrou uma senhora com uma menina, e a menina começou a tocar o terror no restaurante do aeroporto. E a mulher nada. Aí eu olhei para minha esposa, o Mário Sérgio contando, aí ele falou, minha senhora, dá licença. A senhora, por favor, precisa controlar a sua filha. E o que o senhor tem a ver com ela? Com ela nada, mas com a senhora muita coisa. Porque eu sou professor da USP, sou educador, sou escritor, tá? E a senhora é uma educadora, a sua filha. E a senhora não pode deixar que ela, aqui num espaço público, que é um restaurante, que ela faça o que está fazendo. Ah, mas ela tem muita energia, mas toda energia tem que ser controlada. A senhora, por favor, chegue a ela, segure-a, controle-a. Ah, mas ela não aceita, e aí eu faço o quê? Aí então a senhora põe ela para fora do restaurante, por favor. E vai junto. E vai junto. Porque a senhora tem que entender que ela não tem o direito de perturbar a vida de todo mundo que está aqui. A senhora não gostaria que eu fizesse isso com a senhora e com ela, com a sua filha, não é mesmo? Aí ele disse que no final da conversa, a mulher parece que entendeu, acabou pegando lá a filha, vamos embora. Ele disse que sentei lá junto da minha esposa e foi tarde. Mas é são isso. Desafios, então, né? são os desafios, mas mostrar aos nossos filhos que não é pela agressão, não é pela birra, nada dessas coisas que se resolvem as situações da vida. E nós não precisamos dar ataques também, gritar, sair de nós mesmos, né? Mas colocar com assertividade e pulso naqueles momentos sérios. E também saber dar o carinho, colocar no colo, amar, falar suavemente nos momentos acertados. Agora a gente vai evitar muita dor se nós rezarmos com eles todo dia, se nós tivermos aqueles momentos pontuais mais atentos a conversar sobre os desafios da vida. Desde criança a gente pode habituá-los a esses momentos, porque depois deles mais velhos fica mais difícil. Mas o que fazer com uma criança, um jovem, por exemplo, que não larga mais os jogos, chega dentro de casa, se fecha, não faz dever de casa e não quer outra vida? Bem, existem situações realmente mais complexas. Você não fez a educação desde pequeno, ele criou um vício, um hábito. Corrigir um hábito não é nada fácil, com certeza. Nessas situações, pedir ajuda, claro, porque chegou aquele momento que você vai precisar da ajuda de um terapeuta, por exemplo. Agora, abrir o diálogo, conversar muito. Ah, mas nós nunca tivemos diálogo. Vai ter que começar a partir de agora. Não adianta você chegar para ele e falar, vou confiscar seu smartphone, né, porque você só vive dentro disso, você já não come mais, você não se relaciona, você isso. Não adianta fazer isso, porque ele vai se revoltar.
E a revolta pode ser até pior. Né? Então, conversar, olha só, vem cá. Vamos fazer uns combinados aqui? Pelo menos, vamos começar por aqui. Hora da refeição. Na hora da refeição, eu inclusive, porque tem que dar o exemplo, todos nós vamos esquecer smartphone e tablet. E vamos esquecer game. Tá? 1 horinha. Ninguém vai morrer. Tá bom? Vamos começar a tentar fazer isso, porque tem outras coisas na vida. Bom, saíram juntos. E eu vejo muito essa cena, né? O jovem até está, né, com os familiares, mas está lá, né? Ele parece estar no outro mundo, continuando lá a usar o smartphone para esses jogos. E é a hora que você... Gente, olha só. Nós saímos para dar um passeio, para vir para o shopping, isso e aquilo, mas não é para ficar grudado aí na telinha, com o jogo. Há momentos para isso. Então você tem que começar esses diálogos para ir mostrando para ele que existem outras coisas a fazer na vida. E que você não precisa ficar o tempo todo ali. E que ele vai ter que fazer um esforço muito grande consigo mesmo para combater esse vício, esse hábito que ele criou de ficar dependente do game, lá do jogo. E aí você tem que pensar, olha, você pode contar comigo. Eu não vou lhe proibir. Eu quero que você consiga se controlar, consiga se disciplinar. Eu estou aqui para lhe ajudar. E se você chegar para mim e disser, olha, eu não consigo, vamos procurar ajuda? Vamos a um psicólogo, a um terapeuta, vamos tentar isso, caminhar juntos. Então é isso que tem que fazer. Nós temos percebido que o simples proibir, caçar nos aparelhos eletrônicos não resolve, porque obviamente ele mantém o vício. Então ele vai procurar com colegas em outros locais, ele vai continuar. Muito importante essa orientação. Gente, nós estamos aqui com a participação do José Nilton, que diz que é sempre importante impor limites sem castrar e se mostrando o que podemos fazer e não fazer. A Adriana, ela diz assim, queridos, deixo meu filhinho de 5 anos usar meu celular às vezes e percebo que ele fica um pouco irritado e agressivo quando termina o tempo. Percebo um pouco de vício já nele, é preocupante. Sim, é aí que tem que ter o diálogo. Olha, você tem que entender que você ainda é pequeno, está com 5 anos, tá? O celular é uma coisa boa, mas é só para alguns momentos, tá? E que você depois, no outro horário, vai ter o acesso de novo, porque isso é dar à criança disciplina e autonomia responsável. Que nós estamos trabalhando muito a questão da autonomia, mas autonomia com responsabilidade. E mostrar que há o horário para o evangelho, há o horário para a refeição, há o horário para isso, há o horário para o celular. Bom, depois crescido, claro, ele poderá ter o seu próprio celular, e aí ele vai gerenciar, mas vai gerenciar sabendo se disciplinar, sabendo se controlar. E nós devemos dizer a todos os pais que para fazer essa educação você precisa se autoeducar. Porque se você não dá o exemplo, não adianta cobrar do seu filho. Quando você está cobrando dele, mas você não larga o smartphone. Você está lá também o tempo todo. Então não adianta isso, você tem que dar o próprio exemplo. E mostrar a necessidade de trabalhar Jesus, trabalhar o Evangelho. Porque com o Evangelho nós aprendemos essa disciplina. Olha só, o Arne diz que essas dicas são valiosas para ele cuidar da filhinha de 10 anos. Que bom, né? A gente fica muito feliz. E a Juliana Cirne, boa tarde, minha flor. Seja bem-vinda a esse espaço de amor, onde nós estamos refletindo sobre esse processo educacional que vai nos ajudar, porque há sempre uma criança por perto e também nos ajuda a nós nos observarmos muito. Agora, o que tem nos preocupado demais é que crianças com 10 e às vezes menos idade já estão expostas a questões de drogas, até mesmo na porta da escola, nas festinhas, nos clubes, enfim, na vizinhança, onde saem para brincar. Como nós vamos observar e impedir que os nossos filhos fiquem tão expostos assim? Bom, Yasmin, é a nossa ação na sociedade, né? Você não pode tapar o sol com a peneira. Querer fingir que não existe o problema e que os nossos filhos vão se resolver por si mesmos na medida que eles crescem e aprendem as coisas da vida. Não é assim. Eu lembro uma cena quando a minha filha ainda era adolescente. Você tem quantos filhos? Tenho 2 filhos, é um casal. Olha hoje só. Já adultos, com as suas vidas próprias. E nós tínhamos chego, não lembro bem agora de onde, mas enfim, ela ligou a televisão
estava passando lá uma entrevista e estava justamente esse tema das drogas. Eu, na mesma hora, olhei para ela e falei, vem cá, filha, como é que é isso lá dentro do colégio? Você sabe de alguma coisa a esse respeito lá na escola? Eu falei, olha, pai, eu nunca vi nada, não. Eu nunca vi nada, não. Não sei se exatamente tem. Pois é, porque olha só, porque aí comecei a dialogar. Que é isso que o pai e a mãe têm que fazer. Porque isso existe, está aí no mundo. E mostrar os malefícios disso. Será que isso realmente é bom? É bom você ter um momento de euforia, mas depois você entrar em depressão e ficar dependente quimicamente? E os males para o organismo, para o seu psiquismo. Então tudo isso tem que ser conversado para que ele depois, já autônomo, a coisa chegando para ele, ele fala, não, isso aí não serve para mim. Isso não. Eu passei por isso. Aliás, o Herculano Pires tem um artigo que ele faz uma pergunta, né? Por que nós adultos esquecemos que já fomos crianças, já fomos adolescentes? E eu, adolescente, passei por um desafio dos meus colegas, que os meus colegas sabiam que eu não bebia, nada disso, né? E me desafiaram a experimentar a bebida alcoólica. E eu falei, tudo bem, vocês querem que eu experimente? Eu vou experimentar. Mas eu tinha já conceitos, tudo que os meus pais já tinham me dado. Aí me deram lá a dose lá de caipirinha, já nem lembro desde o que era. E o que você achou? Gente, é muito ruim. Não sei porque vocês gostam disso, sinceramente. Tá? Tem coisas muito melhores na vida. Aí que eles viram que não adiantava, né? Bom, com o Marcos não adianta, né? Não tem jeito. Mas graças à formação que eu já tinha recebido dos meus pais e os exemplos que eles me davam. Ai, gente, no auge do tempo que vai passando, das décadas, a gente vai entrando em contato com os colegas de turma, né, de faculdade, e infelizmente aqueles que bebiam muito e que inseriram esse vício, gente, olha, estão com problemas neurológicos, problemas de fígado, o organismo, pessoas tão inteligentes que realmente não aproveitaram a existência em virtude dessa questão de um vício, de uma droga que é legalizada, né? E que isso nos traz um constrangimento tão grande, né? Aí é que eu sempre dizia para eles assim, olha, nós temos a liberdade de escolher o caminho. Vocês querem ir por esse? Tudo bem, mas eu recomendo seguir outro caminho. Aí qual é, Marcos? O Evangelho. Eu sei que vocês já tremeram, né? Já tem medo dessa coisa aí. Evangelho. Mas olha, é um caminho melhor, hein? É isso aí. Gente, olha só, nós estamos terminando o nosso programa, esse espaço de reflexão. Mais uma vez eu peço que vocês compartilhem, porque está cheio de dicas importantíssimas para o nosso dia a dia e podem ajudar muitos jovens, muitas crianças, muitos pais, muitos educadores. Mas eu gostaria que você finalizasse a sua fala, nesses minutos finais, nos falando sobre os ciclos familiares, porque muitas vezes nós, como pais, também nos cristalizamos num tipo de relacionamento que tínhamos com os filhos quando eles eram pequenos e não vemos que o tempo vai passando e que depois os filhos se tornam adolescentes, o nosso diálogo precisa ser bem diferente. O que você nos traz sobre isso para nós fecharmos e ser suas palavras finais? Com certeza, Yasmin, você colocou muito bem, né? Os filhos crescem, eles se desenvolvem, deixam de ser crianças, passam a adolescentes, deixam de ser adolescentes, passam para a juventude, madureza e assim vai. Você não pode cristalizar a imagem deles enquanto crianças, enquanto pequenos ou adolescentes, não pode. E o seu linguajar, o seu tipo de diálogo, tudo muda. Até porque chega uma hora que eles pegam autonomia. Não, antes você sentava com eles para escolher qual era o passeio que vai ser feito. Agora você vai passear mesmo com a sua esposa ou com o seu esposo, porque eles agora já estão com seus colegas, isso e aquilo, né, e dominando aí a existência humana. Mas manter sempre a porta aberta. O diálogo, o coração aberto, mostrar, olha, serei sempre o seu pai, a sua mãe, o seu amigo, a sua amiga, qualquer coisa, eu estou aqui. Então você sempre terá apoio para mim, não importa o que aconteça com você, as escolhas que você fez, se você se arrependeu, não importa. Tá? Pode contar comigo. Estou com meus 2 filhos aí adultos, né? E eu não fico fazendo marcação em cima deles, né? Porque às vezes tem a vida própria deles. Mas o amor, os laços que são importantes. Então, de vez em quando, são eles que dão essa volta, dão esse retorno. E aí, pai, está tudo bem com o senhor? Isso que é bonito, né? Ele mandou do zap aqui para ver, perguntando se eu estou bem. Ah, estou, está tudo bem. É isso, os laços afetivos. E aí eles entendem que agora eu os trato como adultos que são. E permitindo que eles
sigam em frente. Mas sou pai, então não os perco de vista. Sempre pronto para qualquer coisa. Muito obrigada, Marcos, pela sua agradeço. estada aqui, essa sua visita ao nosso programa. Eu espero poder contar sempre com você e com essa reflexão tão amadurecida pelos anos de dedicação, de amor à educação. Gratidão, viu, Marcos? Eu que agradeço de coração. Gente, olha só, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui no nosso programa. Um beijo no seu coração. Amanhã eu vou estar ao vivo no programa Evangelho na Rede, 8 horas da manhã. E você está convidado a participar e a construir o programa de amanhã também comigo. Fique com Deus e até lá.